Bom dia. Sim, vamos continuar no sermão. Não sei se lembram, já foi há 2 semanas que começámos este discurso de Jesus, que Jesus faz para uma vasta multidão, mas também para os seus discípulos. Eu queria começar com uma música. Eu gosto muito de música. E a tradução livre desta música é: quando suster a respiração, é mais seguro que respirar. Quando largar, é mais corajoso do que manter. Quando palavras inocentes se tornam em mentiras e não te consegues esconder apenas fechando os olhos. Quando a dor é tudo o que oferecem, como o beijo dos lábios de um monstro. Tu conheces a fome tão bem e nunca estiveste numa festa, e a casa é o estômago da besta. O oceano está agitado e as ondas cobrem a tua cabeça. E o barco por baixo de ti está a afundar. Não precisas de espaço para as tuas malas. Esperança é tudo o que tens. Então diz a oração do Senhor 2 vezes. Segura bem os teus bebés e certamente alguém vai estender a mão e mostrar-te um lugar seguro para aterrar. A safe place to land é o nome da música em inglês. Eu gosto muito desta música porque fala nesta viagem. E a vida é em si uma viagem. E é uma viagem que não é fácil. Há desigualdades e injustiças, há corrupção e escuridão, há desespero e ansiedade. É uma vida com necessidades. E Deus quer suprir a necessidade mais profunda que o ser humano tem. Ele quer suprir essa necessidade. Deus quer dar um lugar seguro para cada um de nós aterrar. Que Ele, por vezes, quer usar cristãos para alcançar esse propósito. Então Jesus falou nos versículos anteriores, no início do capítulo 5 de Mateus, que é onde estamos a ver o Sermão do Monte. Mateus é um dos autores de uma das biografias de Jesus, que fala sobre a vida de Jesus. Então nós vimos no início do capítulo 5 as chamadas beatitudes ou as normas do reino, ou como se parece uma vida vivida com Deus e para Deus. É uma vida que, em primeiro lugar, é humilde de espírito, ou seja, reconhece a sua falência espiritual, reconhece a sua incapacidade de viver uma vida perfeita. É uma vida que chora esta incapacidade, que chora esta falência espiritual e que, por causa disso, se agarra ao único que pode resolver este problema, esta mais profunda necessidade que nós temos, que é o pecado. E ao agarrar-se a Deus e agarrar-se a Jesus, é uma vida que depois tem outros contornos a nível de ética, a nível social. Ou seja, há uma nova identidade. E essa identidade é tão robusta que permite que o cristão viva de forma gentil para com os outros. Que viva de forma que o cristão não sinta a necessidade de sempre valer os seus direitos e, por vezes, abdicar dos seus direitos em prol dos outros. É uma vida em que podemos procurar a paz e a justiça de Deus, ou seja, que a sua vontade seja feita nas nossas vidas, como também na vida das pessoas à nossa volta, na sociedade em si. Procurar a sua justiça e a sua paz. É uma vida com misericórdia, em que olhamos para as necessidades dos outros e respondemos com compaixão. Então, uma vida que, por causa de Jesus, suporta perseguições, ouve bocas, é alvo de calúnias. Então é o tipo de vida que Jesus esteve a descrever nos primeiros versículos, nos versículos 3 até o versículo 12 de Mateus 5. Agora, o que fazer com estas vidas? Qual o seu propósito em si também? O que é que elas vão fazer a seguir? Então, o que vamos ver hoje? Qual o propósito de Deus para estas vidas? Então, que sejam salgadas, que sejam iluminadas e que sejam apontadas. Há pelo menos estes 3 aspectos da vida do seguidor de Jesus, que sejam salgadas, e já vamos ver, eu sei que normalmente se for muito salgado faz mal, a longo prazo, em termos bíblicos não, e já vamos ver como. Então salgadas, iluminadas e apontadas. E vamos ler Mateus 5 e versículos 13 a 16.
Então Jesus continua e diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos orar. Senhor Deus, queremos te pedir que concedas, que nos ajudes a compreender estas palavras, que nos ajudes a compreender esta forma de viver. E Senhor, através do teu Espírito, a cada um de nós aqui, a cada pessoa que nos segue, através do Zoom. Senhor, que tu te possas dar a conhecer de forma mais profunda a cada um de nós, através da tua palavra, através do teu Espírito. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Então Jesus apresenta duas metáforas para falar acerca de uma realidade para a vida dos seus seguidores. Então duas metáforas que são muito semelhantes. Elas apresentam-nos ambas dois tipos de pessoas. Elas apresentam também um efeito que há e apresenta também dois problemas que já vamos ver. Então aquele que está a seguir Jesus, ele mudou o seu percurso de vida. Porque Jesus diz, vocês são o sal da terra. Então vemos uma distinção ao sal e à terra. Então o seguidor de Jesus, que trilhava por um caminho na terra, ou depois na outra metáfora, no mundo, agora é chamado a ser algo, a fazer algo. Jesus diz que é ser o sal. Então ser o sal da terra significa que o cristão é algo que a terra precisa. É algo que Deus quer dar à terra. Que é interessante. Às vezes pensamos em Deus como uma pessoa ou um ser mau, um ser ausente, um ser que não se importa. E aqui Deus quer dar algo à terra. Eu sei que pensando em alguns cristãos, vocês talvez pensem, não é assim uma oferta tão boa daquelas pessoas que eu conheço que são cristãs. Mas Deus quer dar com um propósito. Ou seja, há um problema na terra e Deus quer dar não a solução, mas alguém que aponte para a solução, que é o sal. Eu não sei quanto a vocês, mas a ser um alimento, eu pensaria mais em leite condensado. Eu gostava de ser o leite condensado. Ser o leite condensado da terra, adocicar a vida das pessoas. Mas Jesus tem outras ideias. Então ele diz que os seus seguidores sejam o sal da terra. Porquê sal? E talvez uma das funções mais conhecidas do sal seja para dar algum sabor à comida. Então, nesse sentido, parece que se calhar Jesus está a dizer que quer que os seus seguidores vão tornar as refeições melhores. Então, nesse sentido, os cristãos deviam ser as pessoas que são mais vezes convidadas para almoçar com outras pessoas, certo? Porque se formos o sal que vamos tornar a comida melhor, então as pessoas deviam nos convidar mais vezes para termos refeições com elas. Mas Jesus não tem falado sobre nutrição. Então talvez não seja bem essa a ideia. Ou seja, ele tem estado a falar acerca das normas do reino. Ou seja, de viver uma vida em relação a Deus e com implicações práticas para as outras pessoas à nossa volta. Então, nesse sentido, o sal era muito usado naquela altura como um preservador de comida. Ajudava a manter a comida para ela não se corromper, não se estragar. Então é mais essa a ideia que Jesus está a dar com o sal. Ou seja, o cristão é aquele que dentro da sociedade impede ou atrasa o apodrecimento, digamos assim, a corrupção. Então nesta metáfora Jesus diz que os seus seguidores, os cidadãos do reino de Deus, estão à parte das pessoas na terra, mas ao mesmo tempo estão no meio das pessoas na terra, com uma função, com um efeito preservador, anticorrupção, melhorador, digamos assim, da sociedade. Não sei como é que te sentes em relação a esta ideia.
Os filmes, eles normalmente são ficção e nós também gostamos muito de filmes, mas eles são também uma janela para a alma humana, porque são escritos e criados por seres humanos e demonstram várias das nossas necessidades, dos nossos anseios e desejos, principalmente o anseio de super-heróis. E os filmes de super-heróis, há este desejo, queremos que alguém nos salve, queremos que alguém venha e que haja justiça, que coloque as coisas bem, que coloque as coisas no sítio. Quer seja de uma forma mais correta, como o Super-Homem, quer seja de uma forma menos correta, como o Vigilante Batman, quer seja de uma forma mais engraçada, como o Homem-Aranha. E nós sentimos esta necessidade de justiça. Sentimos esta necessidade de queremos que as pessoas sejam justas. Sejam justas. Nós queremos ser destacados como heróis. Ou melhor, nós queremos ser destacados quando fazemos algo heroico. Mas não queremos que o destaque continue em nós. Há uma função muito gira do Zoom, que é destacar pessoas. Então, não sei se lembram, vocês que estão aqui, que já há muito tempo não usam o Zoom, que não temos os nossos cultos por Zoom de forma completa, em que há várias janelas e nós podemos destacar uma janela. E essa janela fica em grande plano para todos os outros. E normalmente a pessoa que está nessa janela sente-se um bocadinho, ok, tipo, estou a ser destacado, é bom, mas pronto, já chega, não quero mais. Não quero mais. E é a mesma ideia. Nós gostamos de ser destacados quando fazemos algo heroico. Mas sabemos que não vamos fazer sempre coisas heroicas. Longe disso. E quando não as fazemos, quando fazemos coisas pelo contrário que nos envergonham, nós não queremos o destaque. O super-herói normalmente é aquela pessoa que mudou ou que é diferente por alguma razão. Ou seja, que iniciou um percurso diferente. Ou seja, que se destaca, digamos assim, da Terra. E é a mesma ideia com o cristão. Não que ela tenha um superpoder, mas é alguém que mudou de percurso. Que saiu da Terra, mas que está na Terra. E que agora tem uma função, tem um efeito através da sua vida. Um seguidor de Jesus vai procurar ser sal, vai procurar ter uma presença que contribui para uma sociedade melhor, uma empresa melhor, uma universidade melhor, um hospital melhor, uma família melhor. E sabem, uns vão ficar agradecidos, outros nem por isso. Mesma coisa que os super-heróis. Há um filme do Super-Homem, o Homem de Aço, em que ele, apesar dos seus atos heróicos, há pessoas que não querem. Umas ficam agradecidas, outras nem por isso. Da mesma forma, o cristão, quando tenta ser sal no mundo, sal na terra, algumas pessoas vão ficar agradecidas, outras nem por isso. Então, esta presença que luta contra a corrupção na terra, mas Jesus também avisa contra o perigo das vidas não terem este efeito preservador. E por vezes o cristão não quer pagar o preço de ir contra a corrente, de ser contra a cultura. E neste caso Jesus apresenta-nos aqui a imagem da possibilidade do sal ser adulterado e deixar de ser sal. Só que quando já não tem este efeito, no fundo, se calhar já nem se pode considerar que seja sal, que é assustador. É bastante tentador para um seguidor de Jesus não ter um efeito sal onde se encontra. É mais fácil, há menos perseguição, há menos rejeição, se fizermos aquilo que todos os outros fazem, se seguirmos a maré, se seguirmos a corrente. Mas fica este aviso, passamos a ser algo sem utilidade, para nada mais presta, senão para lançado fora ser pisado pelos homens. A fuga à responsabilidade acaba por ser uma fuga à identidade. A fuga à responsabilidade acaba por ser uma fuga à identidade. Nós vimos há 2 semanas as bem-aventuranças, elas são bastante práticas, completamente ligadas com a identidade. Completamente ligadas com a identidade. De ser cidadão do reino de Deus, de ser um seguidor de Jesus. Ou por outras palavras, filho de Deus. E não devemos fugir, não devemos esconder. E por isso seguimos para a segunda metáfora que Jesus usa. Ele diz no versículo 14, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e ilumina a todos os que se encontram na casa. A escuridão assusta.
enquanto somos crianças, medo do escuro. Aqueles que têm filhos provavelmente já tiveram de passar por isso. Aqueles que já foram crianças provavelmente tiveram de superar ou não o medo da escuridão. Em nossa casa, a varanda da cozinha, que dá para trás da nossa casa, quem conhece, há um pinhal. E de noite, eu não sei, os pinhais são assustadores. Não sei se é por causa daquela série Twin Peaks, que eu vi quando era muito novo e não devia ter visto. Mas é assustador a escuridão e quando há vento e há aqueles pequenos ruídos, é um bocado assustador. Agora, quando há treino no Eirense é o clube de futebol, ou seja, acima do monte, daquele monte onde eu moro, há um campo de futebol, e quando há treino e as luzes estão acesas, olhando da minha varanda, parece que está um OVNI a aterrar no cimo do monte, ou seja, tal é a luz. E nós ficamos mais confortáveis com luz do que com escuridão. Em 2018, na caverna Tamu Luang, não sei se é assim que se diz, a incapacidade de ver foi um dos problemas. Foi um dos desafios para salvar 12 rapazes de uma equipa de futebol e o seu treinador, que entraram nesta caverna na Tailândia, andaram lá a explorar, mas depois com as chuvas, era a época da monção, as chuvas, o nível do mar subiu e eles ficaram presos algures dentro de uma rede de túneis nesta caverna. E um dos grandes problemas era que a corrente era tal dentro desses túneis e com lama que eles não conseguiam ver. Então chamaram o exército, ou a marinha neste caso, os mergulhadores já habituados da marinha tentaram e não conseguiram. Porquê? Porque eles não conseguiam ver. Até que contactaram dois homens, curiosamente britânicos. Dois homens normais. O seu passatempo era mergulhar em cavernas. Ou seja, eles estavam habituados e gostavam até da escuridão e do frio. Eram pessoas estranhas. Mas eles estavam habituados a esta escuridão e eles foram ajudar. Eles contactaram outros mergulhadores de cavernas e formaram uma pequena equipa internacional, porque eles eram de várias nacionalidades, para encontrar os rapazes e salvá-los. E Jesus continua esta segunda metáfora. Ele vai nos falar acerca da luz. Ele diz que é a mesma ideia, ou seja, há dois tipos de pessoas, há um efeito e há dois problemas. Jesus identifica os seus seguidores como a luz do mundo. Então, mais uma vez, temos uns que são a luz e temos uns que são o mundo, ou que estão no mundo. Então, o seguidor de Jesus é aquele que teve um percurso em que estava no mundo, já não é do mundo, mas está dentro do mundo, está entre o mundo e deve ter um efeito. Então, ser a luz do mundo significa que o cristão é algo que o mundo precisa. Da mesma forma que a terra precisa do sal. Significa que há um problema no mundo e a solução parcial ou limitada é a vida de um cristão, que deve ajudar de alguma maneira. Então temos há aqui duas imagens nesta segunda metáfora. Há a imagem de uma cidade e a imagem de uma lâmpada ou de uma candeia. E no primeiro século, as cidades eram aquele lugar seguro. Era aquele lugar iluminado à noite. E as estradas fora da cidade eram aqueles locais à noite de perigo, de salteadores e ladrões. Então a cidade era aquele local de luz e de segurança. E daí a metáfora dizer, não faz sentido ter um local seguro, iluminado e colocá-lo debaixo de um monte. Escondê-lo de certa forma. Não fazia sentido ter cidades como símbolo de segurança e salvação escondidas, ou uma lâmpada ou uma candeia tapada por um cesto. Não faz sentido a vida cristã ser uma vida de esperança e estar escondida entre pessoas desesperadas. Não faz sentido. Eu li há bocado aquela música, eu vou repetir outra parte da música que diz: o oceano está agitado e as ondas cobrem a tua cabeça, e o barco por baixo de ti está a afundar. Não precisas de espaço para as tuas malas, esperança é tudo o que tens. Então diz a oração do Senhor 2 vezes, segura bem os teus bebés e certamente alguém vai estender a mão e mostrar-te um lugar seguro para aterrar. É uma música cantada por dois dos meus músicos e cantores preferidos, que é a Sarah Bareilles e o John Legend.
E fala sobre a escuridão da vida e a necessidade de alguém entrar e ajudar, de alguém dar uma mão, estender a mão. Há uma necessidade do mundo que haja alguém que traga luz, uma luz à escuridão moral, espiritual, civil, familiar. Jesus é a luz por excelência. O cristão é a luz por associação. Então Jesus é a fonte de luz e nós somos os transmissores imperfeitos dessa luz. Nós apontamos para essa luz. E é isso que Jesus está a chamar os seus seguidores a fazer. A música termina com a repetição do seguinte refrão. Diz: sê a mão de um estranho com esperança. Mesmo que tenhas algum receio, és forte o suficiente. Sê a luz na escuridão deste perigo, até que o sol nasça. E é bastante interessante. Nós não somos fortes o suficiente. Não somos suficientes para trazer luz a este mundo, para sermos luz na nossa família, no nosso local de trabalho, no nosso local de estudo. Não somos, não conseguimos, não somos fortes o suficiente. Mas ser a luz neste perigo até que o sol nasça. Ou seja, ser uma pequena luz que aponta para a luz, até que o sol nasça. Terra e mundo são sinónimos e eles têm um problema: corrupção e escuridão espiritual. E nós temos e não temos a solução. Nós não temos a solução, nós não somos a solução. Nós temos a solução na medida em que apontamos para a solução, em que as nossas vidas vivem de tal forma que as pessoas olhem para a solução que estamos a apontar. Porque nós queremos apontar para aquele que é o Salvador. E é essa a ênfase que Jesus depois faz, agora no versículo 16. Ele diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Os dois mergulhadores britânicos e a equipa que eles reuniram, é interessante nas entrevistas, eles dizem que eles viveram uma vida bastante normal e até uma vida bastante recatada. Vários deles disseram: nós não éramos escolhidos para desportos em grupo, nós não éramos bons a esse tipo de desporto. Eles eram aquelas pessoas que ficavam mais à parte em todos esses desportos, isolados. E todos eles encontraram uma paixão em mergulhar em cavernas escuras. E a determinada altura, esses dois mergulhadores britânicos, porque os dias iam passando e eles não conseguiam chegar ao pé dos rapazes, eles desistiram. Eles disseram ao governo tailandês, eles disseram: nós vamos para casa, não conseguimos, e a probabilidade de eles ainda estarem vivos é muito baixa, não vale a pena. E o governo tailandês já insistiu com eles e eles decidiram ficar. E quando eles dizem, porque foram eles que disseram: nós desistimos, e nós temos vergonha disso. Nós sentimos agora, olhando para trás, bastante vergonha de termos desistido, porque eles esconderam-se daquilo que era a sua responsabilidade. Eles perderam a esperança de poderem ser luz naquela caverna escura, até que chegassem à luz exterior. Mas eles conseguiram, eventualmente. Eles encontraram os rapazes, toda a equipa ajudou a trazer os rapazes e todos chegaram em segurança. E no final, estes dois mergulhadores, eles tiveram a oportunidade, foi-lhes atribuído uma honra, uma medalha de coragem, a medalha de George. Ou seja, eles tiveram o privilégio de estar na presença da rainha do Reino Unido e receber esta medalha. A metáfora da luz, Jesus faz agora a sua aplicação no versículo 16. A luz é necessária para que as boas obras sejam vistas. Que boas obras são estas? São o resultado de uma vida semelhante aos super-heróis. Está numa viagem diferente, está num percurso diferente, tem uma outra identidade, tem uma nova esperança. É uma identidade oferecida pelo Evangelho, em que reconhecemos em primeiro lugar a nossa falência espiritual. Somos profundamente pecadores, em que nos arrependemos da forma como temos vivido à revelia de Deus. E em que, em fé, confiamos em Jesus como aquele que toma o nosso lugar, toma o nosso pecado, que é castigado no nosso lugar. E é por causa deste amor de Deus nas vidas dos seus seguidores,
deste perdão e aceitação que temos em Cristo, que o cristão pode viver mostrando gentileza para com os outros, procurando a justiça de Deus, que a sua vontade seja feita na sua vida e na vida das pessoas à sua volta e na sociedade, tentando votar no candidato ou partido que melhor se enquadra nos valores e ética do reino de Deus, sendo honestos no local de trabalho, sendo misericordiosos para com os necessitados, procurando trazer a paz em relacionamentos. Seu super-herói que se importa com as desigualdades e injustiças, com a corrupção e com a escuridão, com o desespero e a ansiedade. Seu mergulhador que tenta ser a luz mesmo que falhe e que tenha vergonha. E se no final as pessoas olharem para nós como o herói, então falhamos. Falhamos em viver como cidadãos do reino. Porque quem deve receber os méritos da maneira como vivemos é Deus. Jesus diz para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O abraçar da responsabilidade é um confirmar da identidade. Se é a mão de um estranho com esperança, se é a luz na escuridão deste perigo até que o sol nasça. Então a vida cristã, a vida no reino de Deus, tem sempre esta perspectiva de viver o presente com os olhos no futuro. Viver o presente mesmo de forma imperfeita, mesmo de forma... O destaque vai estar sobre esta vida, por vezes vai fazer coisas talvez um bocadinho heroicas, por vezes de envergonhar. Mas assim é. Os 2 mergulhadores britânicos, eles foram de desconhecidos até estarem na presença da rainha do Reino Unido e receberam uma medalha depois de terem esforçado, trabalhado, arriscado as suas vidas. O cristão, antes de fazer seja o que for, já conhece o rei. Antes de fazer seja o que for, já conhecemos o rei. Já recebe tudo o que precisa para uma vida salgada, uma vida iluminada e, por isso, uma vida que aponta para Deus. Como é que temos estado a viver as nossas vidas? Talvez te sintas culpado como eu, de por vezes preferires esconder a tua fé, porque não é perfeita. Deus não precisa de uma fé perfeita. Ele trabalha em fé imperfeita. Ele convida-nos a caminharmos com Ele. E Deus faz o resto. E porque Ele faz tudo aquilo que precisamos, Ele recebe a glória. Vamos orar. Querido Deus, agradecemos-te pela Tua palavra. Agradecemos-te por estas exortações que vemos no Sermão do Monte. E, Senhor, reconhecemos esta necessidade de vivermos vidas que sejam boas, vivermos vidas que tenham um bom impacto, um impacto segundo as normas que Tu nos dás. Senhor, reconhecemos que esta chamada a vivermos como Jesus viveu é pesada se acharmos que vivemos nas nossas forças e capacidades. Mas somos chamados a ir a Ti, a depender de Ti para tudo. A depender de Ti para tudo. Não só para sermos salvos, não só para termos vida, mas também para vivermos a vida que Tu nos dás. E, Senhor, agradecemos pela Tua graça que permite sermos sal e luz num mundo corrupto e em escuridão. Senhor, agradecemos por termos este privilégio de vivermos vidas que apontam para Ti. De alguma maneira apontam para Ti. Mesmo nas nossas falhas e naquilo que nos envergonha, é uma vida que aponta para Ti. Porque Tu és um Deus que veio porque as nossas vidas são falhas e imperfeitas e vergonhosas. Agradecemos porque Jesus levou a nossa vergonha. Jesus levou o nosso castigo, o nosso pecado. E por causa disso, nós temos esta identidade de sermos Teus filhos. Senhor, ajuda-nos a reconhecer esta grande oferta que o Evangelho nos faz a cada um de nós, de dizer que nós não somos perfeitos, que não era esta a Tua intenção original. Senhor, ajuda-nos a reconhecer essa necessidade em nós e a procurarmos-te através de Jesus. Agradecemos por Jesus e oramos em Seu nome. Amém.